Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí a nos dar a honra, né, de nos assistir, de nos ouvir e de compartilhar conosco o conhecimento, um conhecimento que todos nós, habitantes do planeta Terra, né, estamos aqui à busca sempre, né, o autoconhecimento. Bom, para você que está iniciando hoje, que não conhece esse grupo de estudo, que recebeu o nosso link, né, nós somos um grupo de estudo aqui do Movimento Espírita Francisco de Assis, que há mais de 10 anos a gente busca, com vários autores, a leitura e o entendimento, né, do que é o autoconhecimento, e, ultimamente, né, nós estamos estudando, desde 2015, a obra do Sebastião Camargo, né, pela sua profundidade, por reunir também vários autores, né, que a gente teria que lê-los para poder entender o autoconhecimento. Então, ele já trouxe tudo numa obra só, né? Então, a gente corta caminho com Sebastião Camargo, mas é como a gente coloca aqui, cada parágrafo é muito rico, né, e traz muita informação para nós. Se você não conhece Sebastião Camargo, ele está aqui conosco hoje, nos dando a honra, né, de participar deste grupo de estudo, a fim de iluminarmos mais um pouco, da gente compreender mais um pouco a intenção do autor, né, quando traz aqueles autores para esclarecer determinado tema dentro dessa obra, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Nós que buscamos o autoconhecimento, né, nem sempre pensamos dessa forma, né, a gente se limita ali aos traumas de infância, aos traumas de vidas passadas. E com o Sebastião você tem uma amplitude da visão, né, de entender que o autoconhecimento tem a ver com a origem, com a criação, com a transformação, desde o princípio, quando éramos apenas um psiátomo, uma energia ainda em processo de constituição, de materialização, de transformação, até chegar a esse espírito individual hoje que somos, né, e com conexões com o todo, né? Então é bastante complexo o raciocínio, mas a gente começa a se compreender melhor neste processo e também para desenvolvermos as nossas potencialidades, né, dos vós sois deuses, como nos disse o mestre amado Jesus, porque essa frase, às vezes, fica muito linkada, né, a ser Deus como todo-poderoso, como aquele que manda, aquele que compreende, numa humanização total que nós fazemos, sempre da compreensão de Deus, e não entendendo, né, o Deus esse que deu start a toda a criação de uma forma tão magnânima, tão suprema, tão inteligente, que a própria criatura faz a sua cocriação e assim a criação fica ad infinito, né? Então, tudo que temos se transforma, como já nos disse Kardec, né? Então, tudo que tem aqui na Terra será transformado, então tudo vai chegar a um ponto de evolução tal que seremos, sim, anjos no futuro. Que tal, hein? Nós aí agindo com a nossa angelitude e compreensão. E neste último capítulo, que é o capítulo 10 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, nós estamos estudando o papel da consciência desperta, autoiluminação. Esse capítulo é super especial e nada impede, se você comprou o livro agora, começar por ele, né, Sebastião? Mas assim, é como eu falo, né? Carrega todo um contexto, traz todo um contexto de toda a ciência que envolve a criação do ser antes, né? E aqui você vai entender como que surgem, como que os sentimentos, as emoções, os pensamentos influem na própria constituição dessa materialidade do que somos, né? Então, como que isso influi na nossa existência.
e chamando a atenção, né, de que ninguém é responsável pelo que somos, pelo que temos e pelas oportunidades que são criadas para o nosso processo evolutivo, a não ser nós mesmos, né? Ninguém, entre aspas, não tem outro agente externo que é responsável por isso. Então, tudo que nós criamos ao nosso entorno através do nosso pensamento, do nosso agir, da nossa maneira de falar, de se portar, das nossas atitudes, é que nós vamos atraindo situações que vão trazer-nos a realidade da essência, do espírito. Então, a busca da felicidade, como eu e você temos, a busca de um mundo de paz, a busca do mundo de regeneração, é dependente dessa transformação em nós. Espíritos que já atingiram esse processo, eles têm passe livre para seguir para mundos felizes, se assim o quiserem. Então, muitos espíritos a gente sabe que permanecem conosco aqui no planeta Terra, apesar da evolução nesse sentido, porque eles têm responsabilidade para conosco, Então, que não atingimos esse patamar de evolução ainda. Vou passar aqui o bom dia do Sebastião, bom dia da Dona Mira e bom dia do Marcelo. Abraços de luz e paz neste maravilhoso dia. Ele é único e assistente também. Que Deus possa nos sensibilizar com a sua mensagem a partir da nossa essência, para que ela floresça e faça com que esse seja o melhor de todos os dias. Bom dia, meus queridos. Vamos estudar hoje no reconhecimento, do que o Sebastião colocou para nós e vamos tentar, dia a dia, colocar um pouco em prática, porque tudo é complicado, mas, com certeza, com as iluminações dos nossos benfeitores, vai nos guiar e conseguir algum conhecimento para o nosso crescimento. Bom dia a todos, o povo bonito, que nós possamos aproveitar esses momentos aqui de estudo e abstrair o que nós tivermos de melhor aí do conhecimento. Então, como eu comentei com todos vocês, nós estamos no capítulo 10, no item O papel da consciência desperta autoiluminação, na página 372. Vou pedir para o Sebastião se a gente continua a leitura do ponto que paramos ou se ele quer fazer um preâmbulo. Eu creio que nós podemos começar e qualquer coisa na hora dos comentários a gente pode ter a liberdade de voltar um pouco ou avançar. Tá, ok. Vou pedir aos nossos amigos internautas, que assistiram a semana passada foi gravado. De repente tem alguma questão que vocês fizeram e eu não trouxe aqui, vocês podem refazer, e a gente hoje vai tentar responder para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Estão brigando ali Marcelo e Dona Miriam. Pode começar a leitura aí, Marcelo. O Marcelo fala muito bem, eu sempre enrosco algumas palavras. Recorrendo aos ensinamentos milenares guardados pela sabedoria chinesa, deparou-se-nos um caminho formidável para iniciar a execução do projeto de autoiluminação, colocando as coisas em ordem. Os grandes antigos, quando queriam propagar altas virtudes, punham seus estados em ordem, antes de porem seus estados em ordem, punham em ordem suas famílias. Antes de porem em ordem suas famílias, punham em ordem a si próprio. E antes de porem em ordem a si próprio, aperfeiçoavam suas almas, procurando ser sinceros consigo mesmos
e ampliavam ao máximo seus conhecimentos. A ampliação dos conhecimentos decorre do conhecimento das coisas como realmente são, e não de como queremos que elas sejam. Com o aperfeiçoamento da alma e o conhecimento das coisas, o homem se torna completo. E, quando o homem se torna completo, ele fica em ordem. E quando o homem está em ordem, sua família está em ordem. E quando sua família está em ordem, o Estado que ele dirige também está em ordem. E quando todos os estados estiverem em ordem, o mundo inteiro gozará de paz e prosperidade. A síntese de Confúcio, período de vida de 551 a.C. até 479 a.C., corrobora inequivocamente o assunto em torno do conhecimento de si mesmo. Dificilmente alguém ama e aperfeiçoa o que não respeita. É impraticável respeitar o que não se conhece. Ou seja, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Desconhecendo a nossa origem e ignorando a nossa natureza, não há como prever as vivências que, via de regra, nos surpreenderão desprovidas dos valores concernentes à nossa destinação. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Só respeita o contexto onde vive. Quem respeita as leis que o regem, Embora certas leis humanas sejam questionáveis e passíveis de modificação, todas evoluirão atendendo às prerrogativas das leis morais. Continua ou vai querer comentar? Podemos comentar, né? Aqui, Sebastião traz para nós, então, esse ensinamento milenar, né? E mostrando uma sabedoria que, às vezes, a gente percebe em democracias mais avançadas. Em democracias mais avançadas, você elege o seu representante, né, aquele que tem uma família bem constituída, porque se ele não governa bem nem a sua família, né, se ele não tem autoridade moral ali, se ele não consegue ser uma boa liderança perante seus vizinhos, perante seu bairro, como que ele vai governar bem uma nação? Então, vem trazendo essa reflexão para nós, de que para a gente ter um corpo saudável, para a gente ter uma vida melhor, a necessidade dessa transformação no micro. Não existe como você ser um agente da paz mundial se vive em conflito consigo mesmo. Então, todos os momentos que nós vivenciamos na Terra e que nós não temos a esperança, a paz, o amor em nós, que daí a paz é refletida pela nossa paciência, pela nossa compreensão, entendimento uns para com os outros, provavelmente nós não estamos contribuindo com a paz mundial. Nesses momentos nós estamos em guerra, em conflito, e levando e firmando isso em todo o universo. Então, Sebastião que nos ensina isso, o princípio até dá aquele entendimento, não cai uma folha de uma árvore, se assim o pai não o permitir, mas como que é isso, Vai se preocupar com a folhinha de uma árvore, Como que isso funciona, Então, é só você entender a rede de contexto que nós estamos perante a criação, Então, esse olhar importante para que nós possamos entender, a nossa própria origem, a nossa própria vivência em várias existências, como que nós agimos e reagimos perante tudo que nós encontramos e estamos vivenciando, e se nós já desenvolvemos um pouquinho mais do amor em nós. Aí Sebastião pode entrar nessa questão aqui
né, dessa evolução que nós temos que ter, a busca da nossa essência, né, para nos encontrarmos com as leis morais do universo, né? Então nós estamos nessa marcha, isso que nós temos que entender. E o amor, nos seus diversos estágios, né, ele vai imperar até o instinto. Então, é mais ou menos assim que eu compreendi essa passagem magnânima de Confúcio aqui, né? Eu já tinha ouvido, alguém me falou uma vez, né, que para ser um grande governante tem que estar com a família em ordem, né? Então, é um baita ensinamento e antigo, né? Bastante antigo. Vamos lá, Sebastião, estamos todos ouvidos aí. Conforme a síntese que fizemos, ninguém ama o que não respeita, ninguém respeita o que não conhece. E quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Então, para que a nossa família possa estar em ordem, eu preciso estar em ordem com a minha própria consciência. E não tem como eu fazer o processo de iluminação consciencial desconhecendo-me. Por isso, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. O que é essa verdade? A minha própria essência. É o que tem de mais puro e mais nobre em mim. Então, é as leis de Deus que eu já gravei na minha própria consciência. Porque antes, na questão 621 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: onde está a lei de Deus? Em nossa consciência. Onde está gravada a lei de Deus? Mas se formos observar com Joana de Ângeles, com Miramês e com vários outros autores, a lei de Deus não está gravada em nossa consciência desde o nosso início. Nós é que vamos gravando a cada etapa a lei que suportamos ou a lei que compreendemos. Então, se eu estou experienciando como um átomo, eu conheço a lei de atração, a lei de repulsão, ou força nuclear forte e fraca. Não mais do que isso. De acordo com o que eu vou avançando, eu vou conhecer o magnetismo, a gravidade e várias outras leis correlacionadas. Então, hoje, o que temos no nosso âmago é o que há de melhor das leis que gravamos. Mas e para acessar o que já existe em nós para ver se eu estou em ordem com a minha própria consciência? Nós desenvolvemos um processo no segundo livro para fazer isso com tranquilidade. Se a minha busca é a verdade, que é o conhecimento de mim mesmo, porque conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, então a primeira âncora é a verdade. Agora, como que eu posso chegar a essa verdade? Com honestidade. Então eu preciso ser honesto comigo mesmo, dizendo sim se for sim, e não se for não. E qual o próximo passo? Humildade. Se eu não reconheço o tamanho da minha própria ignorância, vou buscar o quê? Se eu não suporto nem o que eu já compreendo, se eu não vivo nem o que eu estou de posse. E a sequência? Sinceridade. Eu não quero que outro faça por mim, que essa essência venha realizar o que me cabe. Eu quero iluminar-se com ela. Então, eu estou assumindo com a sinceridade a responsabilidade de fazer por mim mesmo quando acessar essas diretrizes mais vastas. E depois, qual o meu compromisso? Eu iniciei com a verdade, honestidade, sinceridade, humildade. Só me resta fidelidade na aplicação. Se for desfiel no pouco, eu te darei intendência de coisas maiores. Assim a nossa consciência pode dizer-nos, porque o Cristo e o Deus, cosmicamente falando, está dentro da minha própria essência.
Mas qual o meu propósito de vida de fato? Nesta proposta, no segundo livro, ser mais pacífico diante da ferocidade da minha própria essência inconsciente ou do que está no entorno, que é o meu próprio reflexo. Ser mais sereno diante das turbulências, dos vestibulares, dos solavancos, que às vezes pode aparecer, mas mais saudável, que vem do respeito a essas leis, de viver em equilíbrio e em harmonia com tudo e todos. E mais feliz, porque é um estado de consciência tranquila que fiz o máximo do mínimo que estava ao meu alcance. Se não pude fazer mais, é porque eu não tinha condição nem diretrizes para executar tal fato. E como que eu vou viver isso na prática? Em tudo eu dou graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque não dá para admitir em tudo que existe, na criação em Deus, um ser que não é onisciente, que não sabe exatamente tudo. Eu posso ignorar quase tudo, mas ele não. E não dá para admitir um ser que não é onipresente, que não está na cena de tudo quanto existe. E muito menos um ser que não é onipotente, que pode mudar o que for necessário para o bem de todos. Então, em tudo, dou graças. Vivo com alegria cada segundo de minha vida, porque ela é um tesouro precioso e merece ser vivida intensamente cada segundo. E com esperanças de melhoras, porque a esperança, segundo Joana de Ângeles, é a doce presença do amor. E a alegria, segundo Miramês, é um mecanismo por intermédio do qual abre espaço em meu psiquismo para que eu possa interagir com outras vivências, com outros seres, com outras realidades. E se a esperança é doce presença do amor, o amor é força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, nela, eu tenho tudo o que necessito. Mas qual o produto que eu quero ofertar? Pelo menos duas coisas. Algo que alivia a dor do outro e algo que norteia o destino do outro se ele quiser mirar no meu próprio comportamento. Então, um exemplo de vida e, ao mesmo tempo, uma palavra de conforto, uma energia que docifica ou suaviza as suas chagas. E qual o motivo, o que me motiva, melhor dizendo, a fazer tudo isso? O simples fato de servir pelo prazer de ser útil. E saber que com isso, além de progredir sempre em todos os sentidos, segundo Emmanuel, eu encontro em mim mesmo a solução para todos os problemas. Estamos aqui com a solução para tudo. Que maravilha, hein, Sebastião? E Pamela, já com algumas considerações aqui. Mediante o que foi falado, posso orar pelo outro e pelo mundo através da conduta diária. Oração, hora de ação. Está antecipando a obra nova, né, Sebastião? Com certeza. Sem esquecer que oração não é falácia, é ação consciente. E se eu sou exemplo, onde estou, o exemplo de um arrasta o contexto. Então, a mais perfeita oração, segundo Kardec, é a nossa vida. É o que fazemos diuturnamente. E se não existe nada desligado de nada, tudo está conectado. Então, o menor movimento de um ser, conforme Leon Denis, vai afetar beneficamente, ou o contrário, o conjunto inteiro. Não é a temática, mas não deixa de ser para a autoiluminação, né? Então, hoje a gente percebe que
a oração com o que está nas redes aí, as pessoas estão buscando, a meditação é mais ouvir-se, né, Sebastião? A gente parar o campo mental para ter uma escuta para si mesmo, para tomar o rumo mais certo possível, né? Posso pensar nesse sentido. Aquele momento do fechar no quarto, né, para fazer sua oração, ele vai estar mais relacionado com essa respiração, né, nesse fluxo de vida estressante, corrido, que todos levam no planeta Terra, e poder, então, dar essa paradinha para ver se está fazendo da sua vida, né, esse momento de oração, né, se está vivenciando a oração. Exatamente. Até você falando, eu estava lembrando quando eu pilotava um caminhão. Se eu não pisar na embreagem para desligar o câmbio do motor, dificilmente eu vou conseguir engatar uma marcha. Salvo se eu souber a velocidade do motor, a velocidade da marcha, eu posso engatar a mesma marcha sem pisar na embreagem, porque eu fiz isso muito num caminhão que eu pilotava no Exército, que ele não tinha, no momento que eu peguei, embreagem. Então dava para fazer o processo, mas eu preciso conhecer. Então, se não temos o conhecimento devido, como que eu posso fazer o que me cabe? Realizar nesse processo de autoiluminação. Então, quando eu sei parar a própria mente, que eu sei que ela não é o problema, ela é um hardware. E se eu paralisar o software que opera esse hardware, que é o meu próprio pensamento. Mas como parar o pensamento? Ir além dele. Porque ele é meu. Ser encarnado, que é o ser pensante. Como espírito, eu não penso. Eu sou. Então, se eu me esforçar para sair dessa frequência do racional e usar apenas os sentimentos, eu vou observar. Eu não preciso pensar, porque quando observo, eu estou dentro do produto, ou do fato, ou do objeto observado. E os meus sentimentos é que vai definir o que é, para que serve e como usar. Então, se eu desconheço a própria mente e culpo a mente pelos meus desatinos, se eu desconheço o próprio pensamento, que ele é filho da minha inteligência, do meu poder imaginativo, dos meus desejos, então eu vou ficar brigando com o pensamento e ele não tem nada a ver com isso. Ele é a minha capacidade criativa se eu colocá-lo em ação. Então, quando nós vamos entendendo realmente o que somos, aí eu posso pisar na embreagem do carro ou não, se eu souber o que eu estou fazendo. Mas se eu não sei o que faço, aí a coisa complica, e complica muito, porque eu posso destruir o próprio carro, motor e câmbio, por não saber conduzi-lo. E ou adoecer-me se eu não sei usar a minha própria inteligência, o meu poder imaginativo, consultar as minhas memórias, usar os meus desejos, edificar novos pensamentos, enriquecê-los com os meus sentimentos, colocá-lo em movimento com as minhas palavras verbalizadas ou não e concretizá-los com as minhas ações. Como Leon Denis fala que tudo é possível de ser realizado no domínio da mente. E aí eu perguntei, mas que domínio é esse? Quando você está fora dela. Então você domina a mente. E só domina a mente quem sabe meditar, quem está a serviço do Cristo e do Deus interno. Porque é o próprio Cristo interior, que nós chamamos também de vontade, que gerencia a própria mente. Aí eu vou observar como ele faz isso. Ele próprio se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação. Então não é a mente que vai me pensar, sou eu que vou pensá-la. Não é o pensamento que vai me pensar, sou eu que vou edificá-lo. Então, quando chegarmos nessa condição, aí é o que chamamos de fato autoiluminação. Eu parto de dentro para fora, iluminando-me na ação.
Maravilha. Vou colocar mais 2 comentários aqui, depois passo a palavra para a dona Miriam e Marcelo, se eles tiverem alguma pergunta. Bom, Luiz Gonçalves colocou aqui que a ampliação do conhecimento decorre do conhecimento das coisas como realmente são e não como queremos que elas sejam. Colocou entre aspas essa frase, quando a divindade em nós nos comanda. É quase o que você comentou agora, né? Antecipou aí o seu pensamento. Gratidão por sua presença. E refletindo o meu eu, também coloco uma questão, né? Uma observação. Então, o mundo está em completa desordem, porque falta paz e prosperidade. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Vamos analisar. Se o mundo estiver em completa desordem, Deus está de férias. Porque o mundo que eu vejo lá fora é o mundo que existe em mim. E se tudo está em perfeita ordem, porque a lei é perfeita, vejo a obra, vejo Deus. Então, se alguma coisa estiver fora do prumo no mundo, Deus foi para Bahamas, para algum lugar, ou melhor, nem foi para Bahamas, foi para Júpiter, foi para Marte, está tirando férias. Agora, quando eu perceber que a desordem está em mim, que observa a obra, e a paz do mundo começa em mim, quando eu estiver em paz, eu vou ver que a paz existe em toda parte, dependendo do que eu entendo que é paz. Paz não é a ausência, conforme Emmanuel, Joana de Ângeles, de atividade. E às vezes até de coisas aparentemente aberrantes ou desconexas. Porque tudo morre para renascer. Se observarmos em nosso corpo biológico as guerras fratricidas que acontecem dioturnamente, veríamos que lá fora é só um retrato do que existe dentro. E ai de mim se não houvesse essas guerras no meu sistema imune, colocando em seus devidos lugares aqueles que delas necessitam para a sua sobrevivência. Então, o que vemos lá fora não é outra coisa senão o retrato do que temos dentro. Mas o curioso é saber, quando eu estou em paz, eu não vejo nada de equivocado fora. E até porque o exemplo de um transforma o contexto. Se eu vivenciar 1% do que prego, conforme Emmanuel, o mundo inteiro vencerá esse aparente tormento ou essa aparente desordem que nós estamos falando. Porque se observarmos com tranquilidade o nosso processo evolutivo e pegarmos apenas um copo d'água e se pudermos olhar para o interior desta água e às vezes percebê-la quase que em perpétua desordem, basta um olhar sereno para ela se acalmar, como Jesus acalmou a tempestade, acalmou os mares. Então tudo é uma questão de olhar com os olhos de Deus. Se não tem condição de olhar o que está acontecendo no mundo com seus olhos, peça a Jesus, que representa o Senhor Supremo do planeta, para pedir para o Cristo permitir que eu veja o mundo com seus olhos, porque o mundo é o teu corpo. Aí perguntar para ele, tem alguma coisa de errado com seu corpo? Para tudo de acordo com o nível de evolução em que nos encontramos, está acontecendo conforme o planejamento que alguém fez e eu estou executando. Porque o Cristo, governador supremo do planeta Terra, ele não criou o planeta por si mesmo. Ele executou um plano. Ele construiu, sim, mas não por suas ideias, mas obedecendo a planos superiores. Então é questão de olhar, realmente o mundo está assim? Agora, o que me falta? O que eu posso fazer?
Se eu ficar de palanque criticando os erros do mundo, eu estou contribuindo para o tormento se alastrar. Que quem comenta o mal contribui para a sua expansão. E o mal, segundo André Luiz, não merece comentário em tempo algum. Agora, o bem, sim. O que de bem estou fazendo para aplacar a fúria de quem necessita das guerras e assim sucessivamente em cada situação. Nós que só se pode dirigir um carro automático se sei dirigir um Fusca ou outro veículo mais simples. Desde que não aprendeu no carro automático, né, Sebastião? Logo estaremos só dando comando de voz no veículo, né? Vai ser dispensável mesmo o aprendizado de direção. Vou ainda terminar com o Luiz Gonçalves, só para não perder o ritmo do pensamento, né? Que ele coloca aqui que o Oriente Médio possivelmente será o intestino da Terra, onde as guerras se realizam para bem do planeta Terra. Até rimou aqui, ó. E essa ideia é de André Luiz. Quem ainda necessita das guerras, nesse grande organismo que é o planeta, estão nos intestinos. E às vezes lá perto do reto mesmo. Mas quem já interessa pela paz no mundo está à semelhança das células cerebrais ou do sistema nervoso central e periférico, porque são aqueles que pensam no bem da humanidade. Porque não tem como negar, nós estamos dentro de um grande corpo. Agora, como eu estou me comportando? Como um elemento pacificador desse corpo ou como um elemento observador sem ação consciente? Porque é fato, o que eu julgo hoje, amanhã a lei me obrigará a passar, porque assim determina o processo de evolução. Agora, se eu procuro compreender o porquê das coisas e para que estão acontecendo, aí eu não vou me atormentar e realmente, se um único ser orando, Deus, salve o meu país do comunismo, e o fato aconteceu, se 3% de outros seres oraram para que a corrupção cessasse em seu país, e eles viviam o que pediam, deu certo, o que nos falta? Para o mundo, nós somos o país mais cristão que existe, dentro de todo o mundo. Se fizermos a nossa parte no Brasil, vamos pacificar a nossa casa, porque temos que pacificar a nossa primeiro. Aí vai desaparecer essa polaridade, porque somos uma única família, e a partir daí temos valores e morais e moral para interferir no restante do planeta e levar a paz a todos os quadrantes. Maravilha! Depois desses comentários magnânimos, né? Vou deixar aí Marcelo, Dona Miriam, quem começa, tem algum questionamento? Se não tiver, vamos continuar a leitura. Vocês decidem. Sim, Sebastião, como se explica o pensamento, que a gente pensa uma coisa forte e, de repente, se consegue cortar esse pensamento ruim, e qual foi a questão disso? Qual é a questão que a gente faz o pensamento ruim cortar, não existir, não pôr em prática, e sim uma coisa boa? Não sei se eu expliquei direito. Compreendi perfeitamente, Dona Miriam. Então, a questão 728 da obra O Livro dos Espíritos, ela fala que tudo nasce, ou melhor, tudo morre para renascer, para se renovar. Ou seja, a lei de destruição. Então, se você apresenta ou confronta um pensamento
ruim ou negativo com um pensamento benéfico ou positivo, você não está expulsando aquele pensamento somente. Você pode estar transformando. E esse transformar é um processo de desintegração na forma. Você poderia falar, mas você está matando essa forma pensamento. Não, eu estou dissociando os elementos. Se eu pegar o cloreto de sódio, separar o cloro do sódio, acabou o sal. Quer dizer, acabou a confusão que eu pensava que era o sal. Sabemos que o pensamento nasceu dos sentimentos, que nasceu das emoções, que teve a sua origem nas sensações, que teve a sua base nos instintos. E os instintos são os automatismos. Se eu crio um novo condicionamento, eu gero um novo hábito e vou construir um novo instinto. E quando esse novo instinto chega no subconsciente, ele já chega com outra proposta. A nova ordem é esta. E esses seres menores não resistem à promoção. Eles são avessos quando nós queremos obrigá-los a estacionar ou regredir. Por isso que eles nos perturbam. Então, esses pensamentos chamados negativos, eles vêm, vez por outra, em nossa mente, dizer: esqueceram de nós? Nós queremos avançar. Qual as ordens? O que tem para nós? O que tem para hoje, como nós falamos no popular? Então, se eu me valho de uma boa leitura, eu estou enriquecendo a minha mente para transformá-los. E, ao mesmo tempo, pacificando esses seres nas minhas emoções. E acessando a minha própria essência com a vasta rede de progresso para a sublimação destes. Então, não é difícil parar ou repulsar, porque da mesma forma que nós atraímos segundo a frequência, mudou a frequência, tudo que está fora da frequência, ela sai do cenário. A semelhança do filho pródigo. Tudo bem, você quer se divertir, está livre. Mas o dia que resolver voltar, eu estou aqui. Mas as condições serão as minhas para voltar. Por isso que ele falou, se meu pai me aceitar como um funcionário, eu já estou no lucro. Porque eu não vou querer que ele me aceite como um filho obediente, porque eu não fui, mas já desejo ser. Então, o pensamento pode repulsar o pensamento contrário ou transformá-lo, que é a melhor proposta. Porque já que eu não posso me livrar dele, porque é meu filho, a minha criação, melhor seria eu convidá-lo à sublimação, à iluminação. E ele não resiste. Porque ele vai transformar-se em algo superior. Vai transformar-se de simples átomos, moléculas de carbono, em diamante, mesmo que seja artificial, mesmo que tenha a aparência do verdadeiro, mas ele está a caminho. Então não é tão difícil, mas entender o próprio mecanismo de criação do pensamento. Criação e promoção. Perfeito, então acho que eu consegui promover os pensamentos. Marcelo? Não é bem uma dúvida, porque na verdade essa resposta já foi me dada alguns meses atrás aqui, mas só para ver se aparece alguma solução mais simplificada. Tá silenciada? Não, eu tô, que eu só comentei na hora que você estava falando, isso aqui é um caminho mais curto. Na verdade, um caminho, né? Porque eu tô batendo só nos labirintos, né? Tipo assim, nós temos nossos defeitos, alguns deles eu já conheço, tento me afastar deles, criar novos hábitos que me permitam me afastar desses, só que isso transforma minha vida. Tipo assim, eu acabo me angustiando, porque parece que esses novos hábitos que eu sei que são corretos,
eles não acalentam a minha alma, não é algo que eu me sinta feliz. Tipo assim, mesmo sabendo que é o melhor, eu não... Tipo assim, sabe quando você vai fazer uma coisa, sabendo que é o certo, mas você não se sente... acho que a palavra certa é feliz de estar se forçando a fazer algo que você não... Tipo assim, não te cativa, acho que é a palavra... tipo assim, mesmo sabendo que eu tenho hábitos que não deveria seguir, mas esse sim me cativam, tem hábitos positivos que eu sei que eu deveria fazer, mas eles não me cativam. E quando eu me forço, usando a inteligência, assim, o conhecimento a fazê-los porque é certo, minha vida fica chata, fica, tipo assim, eu me angustio e acabo entrando naquela situação onde que se torna mais sofrimento, assim, moral, fazer o que é certo, mas não conseguindo estar feliz fazendo o que é certo, do que cometendo uns pequenos erros da vida aí, mas, tipo assim, a minha vida parece um pouco mais agradável de se viver. Como que, tipo assim, como abandonar aquilo que a gente considera nesse momento errado, pelo menos não tão certo, se eu ainda não consigo encontrar nada que substitua ele sem me angustiar nessa transição. Uma pergunta, acho que não tem resposta clara, mas... Tem sim, com certeza. Né? Você está igualzinho, né? O processo evolutivo, né, daquilo que me apraz, né, o que me deixa no prazer ainda. E também a gente pensar na zona de conforto que a gente entrou para desenvolver aquele hábito e você deixar aquele conforto que você tem, porque te dá muito prazer aquele erro ainda, entendeu? Não está nesse processo evolutivo, né? Mas vou deixar para o Sebastião Camargo. Vamos lá, Sebastião. Estão transferindo responsabilidade aí, mas vamos lá. Então imagine aí, Marcelo, você criou átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistema, um corpo. Todos esses seres que eu mencionei, cada um necessita de alimento em particular para sobreviver como tal. E quando nós falamos de hábitos, e no caso que você está falando até de vícios, nós estamos falando de seres que se nutrem de tal coisa para se sentir bem. Então, quando você quer construir alguma coisa e fala que aquela outra coisa deve ser esquecida, expulsa, abandonada, ela deixa de alimentar. Agora, quando você cria algo novo, intencionando nutrir os velhos hábitos, então você está promovendo. Então não há esse vazio, não há essa aparente dissonância com aquilo que nós chamamos de prazer. Vou dar um exemplo simples. Então você tem o hábito de tomar um refrigerante. Só que 2 litros por dia. Inicialmente, você pode continuar com o mesmo hábito. Continua tomando refrigerante. Só que você escolheu tomar 1 copo por dia. Só que mais devagar, saboreando, tendo um prazer maior num único copo. Porque o prazer, de fato, de tomar um refrigerante, ele está na boca, nas papilas gustativas, uma infinidade de estruturas dentro da própria boca. Depois que engolimos, aí vem a dor da consciência de culpa, às vezes, de ter tomado tanto. Então, já que o prazer é aqui, eu posso brincar com uma porção pequenina até o ponto de chegar a um gole. Mas eu estou querendo transformar esse hábito em alguma coisa. O que eu posso usar a semelhança do que faço com o refrigerante que vai dar um prazer maior? E, ao mesmo tempo, a saúde não será prejudicada. No nosso caso, escolhemos o suco de uva natural. Pelo menos ela está falando natural ou integral. Se é, ainda não sabemos, mas pelo menos já está mais próximo dessa realidade. E se escolher o suco de uva Bordeaux, somado ao limão e também ao azeite de oliva de boa qualidade,
você já rejuvenesce o seu mundo celular em 20%. Então, se você vai viver 100 anos, você pode viver 20 aninhos a mais se você usar esses 3 elementos. Aí você vai convencer o seu corpo em ter 20 anos a mais. E dependendo do amor com que fazemos, nós vamos mudando gradativamente. Então, inicialmente, sem violência, você foi mudando quantidade até chegar naquele grau que você toma um gole do refrigerante e já fica saciado, porque a saciedade está na boca. E aí você vai substituindo gradativamente pelo suco de uva. E você joga ele para cá, joga para lá, e vai sentindo a essência e a transformação dos elementos que antes se nutria do refrigerante. Porque são seres, são elementais. E agora você está ofertando um elemento mais refinado. Mas você os preparou para tal. E aí você vai tendo um prazer maior, sem abandonar os velhos hábitos. Você tem um hábito novo agora, de uma coisa que aparentemente será saudável. O limão com a água vai parecer, inicialmente, quase que absurdo. Como que eu vou tomar esse negócio meio azedo, mesmo que tenha água, negócio sem gosto, que não tem açúcar? Mas tudo tem doce. O limão, na realidade, ele é doce. Basta você chupar aquela frutinha e você põe ela na boca e depois que mastiga por um tempo, o que era azedo passa a ser docílimo. Então dá para ir fazendo, mas eu preciso ter consciência que tudo que nós chamamos de sabores é porque tem uma união de certos átomos que formou uma molécula que lhe dá aquela qualificação. Se eu aprender a dissociar a molécula com a mente, porque eu posso fazer isso, e reorganizá-la, eu vou ter outro sabor. E aparentemente eu não expulsei os elementos da molécula, nenhum átomo. Falar, vocês estão, como família, cada um numa função. Estão formando um time de futebol, por exemplo. Eu só vou mudar as posições de vocês e todo mundo vai aprender a fazer tudo no campo. Então vai ser goleiro, vai ser centroavante, vai ser... e etc. E você não está expulsando ninguém. Você está promovendo. Então, se tiver paciência em fazer isso, rapidamente nós vamos ter um prazer maior, porque esses seres vão estar tão felizes, porque a felicidade deles, a alegria deles em ser promovidos é que nos dá o prazer. Vamos dar um exemplo. Você está com uma estrutura construída pelo refrigerante dentro de si, é um elemental. Quando você traz novos elementais com mais um copo de refrigerante, eles ficam felicíssimos. E essa felicidade deles de ter mais seres da sua família é que dá o que chamamos de prazer. Nós vamos aumentar a nossa prole, está chegando gente nova, e etc. E assim nós vamos construindo esses hábitos, mas de forma consciente. Eles vão ter tanto prazer e vamos ser mais saudáveis e vamos ter uma sobrevida maior. Mas precisa saber o que faz, ter consciência, não dizer que o refrigerante não presta, porque ele também é de Deus, é só a conformação molecular que está naquele momento, é que está falando que ele é corrosivo, que ele é cancerígeno, que ele é isso ou que ele é aquilo. Mas eu vou mudar, eu falo, eu tenho trabalho para os mesmos elementos que você foi edificado, só que como elementos livres, eu é que vou montar a estrutura que necessito. E aí você pode montar o suco de uva, pode montar o limão com a água, o azeite de oliva e assim por diante. Tanto que o azeite de oliva parece horrível você tomar uma colher, porque não precisa mais do que 2 colheres por dia. Um limão por dia e um cálice do suco de uva. O ideal seria o suco de uva Bordeaux, que está meio escasso no país atualmente. Mas o outro também
substitui com certas deficiências, mas já está valendo. Mas é um cálice, não precisa aquela coisa de tomar um copo ou querer tomar a garrafa inteira durante o dia. Aí nós vamos percebendo que não é a quantidade que cria o prazer, o novo hábito, mas sim a qualificação e a consciência de como estamos fazendo o que fazemos. Bom, as nossas questões levaram a outras perguntas, né? Eu acho que hoje nós vamos terminar só com as perguntas mesmo. Isso é muito bom, né? Aqui todo mundo está refletindo conosco. Então, e falando em refletindo o meu eu, né? Irmão pergunta: então a desordem está em mim? Referente à questão que ela fez da paz, né? E que o mundo estava em desordem. Refletindo o meu eu. Obrigado pela pergunta. Pelo menos é um item do nosso livro que, se tiver só aquele item, não precisa do restante do livro. E tem mais de 20 autores falando a mesma coisa. Porque fora está Deus cuidando da obra. Se tiver alguma coisa errada com a obra de Deus, ele não é onisciente coisa nenhuma. Se pensarmos, mas está tudo abandonado, então ele não é onipresente coisa nenhuma, e nos enganaram com esse negócio. Mas ele poderia fazer diferente, poderia se ele quisesse, se fosse necessário, porque ele é onipotente, ele pode desmontar tudo isso num segundo e refazer. Mas para a evolução de todos é que está essa aparente desordem, para que a gente se posicione do lado do bem ou do mal. Mas não é posicionar de palanque, é conduta mesmo. Então, o que eu posso fazer de bem no meu mundo que refletirá no mundo inteiro? E, gradativamente, se eu vou construindo essa realidade de ver a obra com os olhos do próprio Criador, porque o capítulo que tem esse item é o último capítulo da obra. Então, a vida é o espelho da alma. E o nome, isso é o item, a vida é o espelho da alma. Agora, o nome do capítulo, vendo a obra, vê-se Deus. E qual o último capítulo da obra? O último item desse capítulo, que é o capítulo 10º. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Se chegarmos a essa condição e entender Deus, que está no comando de exatamente tudo, vamos gradativamente reconstruindo as nossas lentes e vamos entender o porquê dessas guerras. O porquê desse poder de domínio, o porquê de tanta ganância pelo ouro, pelo dinheiro, ou seja, pelo aquilo que é ilusório. Mas quando eu começo a cultivar os valores reais e a contagiar o entorno, e eu vou percebendo a partir de minha família, do meu ambiente de trabalho, da escola que eu leciono ou estou como aluno, e a cada setor da minha vida, a partir da minha mudança, porque o mundo muda a partir da minha mudança, porque eu vou enxergar o mundo com os outros olhos, com outros olhos. Mas se eu ficar brigando com o que está fora, eu vou aumentando mais a perturbação que está dentro, até a ponto de adoecer, de entrar em depressão, de criar um câncer e de várias situações que são desnecessárias para quem deseja iluminar-se na consciência. Luiz Gonçalves, o que eu quero fazer eu não faço, porém o que eu não quero mais fazer, acabo fazendo quase num automatismo. É quase isso, né? É por aí mesmo, Luiz Gonçalves, né? Então agora a gente aprendeu, né? Um passo por vez, a gente vai se vencendo. Marília coloca: Sebastião, deve ser o projeto, né? Tá, projeto de deixar de consumir refrigerante, principalmente aquela escurinha. Mas quando vejo, meus olhos o chama.
e a boca chega a encher d'água a partir do diálogo com meu corpo. Marília, meu anjo, então veja, não é fazer o projeto de deixar de refrigerante, é fazer o projeto de criar o hábito de tomar o suco de uva. Aí você não briga com o refrigerante. Aí você não aguça os elementos que falam, mas o que será de nós? Ela vai deixar de trazer a gente para o universo dela. E você não está negando de trazê-los, você vai trazê-los para uma outra espaçonave que é o suco de uva. Quer vir para o meu universo? Então faça parte da terra, da água, do ar e da luz e entre na espaçonave uva que vai chegar no meu universo. Só vai pegar outra carona. Só não vou trazê-los por esse caminho que vocês estão chegando. Então não brigue com a situação. Isso já está logo no segundo livro, na página de autógrafo, com Sócrates. Não brigue com o velho. Construa o novo. Então, a minha ideia é focar no que eu quero, sem desprezar os demais. E o que eu quero visa a iluminação e a promoção dos demais. Então, nós vamos trazer algo saudável para nutrir essas estruturas que foram criadas, que nós estamos chamando, às vezes, de viciosas, porque se nutrem desses elementos constitutivos dos refrigerantes. Tanto os refrigerantes quanto o suco de uva são de Deus. Todos os seres que os constituem são espíritos menores, são elementais. E merecem a mesma consideração. Só que a partir desse momento, em nossa empresa, nós nos damos o direito de contratar funcionários que têm certa qualificação. É um direito nosso. Então, a partir de agora, não vou contratar qualquer um. Quem quiser ser contratado, se qualifique. E eles vão se qualificar para isso, porque assim determina a lei. Aí eu até não li a outra frase que ela completou aqui, Sebastião, né? Que terminando aquela, né? Chega a encher d'água a partir do diálogo com o meu povo, aceita e se acalma. Então, ela acaba fazendo o diálogo para aceitar e acalmarem, né? Mas eu acho que a dica foi válida, né? De você não trabalhar esse projeto, deixar, né? E sim trabalhar o projeto de promover para algo melhor, né? Pensar assim vai te ajudar bastante. Bom, eu acho que por aqui nós vamos parando, né, Sebastião? Já deu mais de 1 hora. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Hoje à tarde tem mais, Sebastião. Durante a semana tem várias programações com o Sebastião Camargo. Não deixem de acompanhar, de assistir. E nós estaremos aqui no próximo domingo, né? Gratidão por você estar aqui conosco nesse processo de aprendizado, de conhecimento, porque através do conhecimento a gente vai aprendendo a respeitar melhor o nosso universo interno, e aí, né, nós vamos conseguir nos amar para poder amar alguém, né? Então não tem como a gente amar o próximo sem esse conhecimento, sem esse respeito, sem esse entendimento. Que o Mestre amado Jesus continue iluminando cada um de vocês para terem um ótimo final de semana, uma semana cheia de paz, de amor e de luz, promovendo ao seu entorno aí, né, um pouco mais de mundo mais feliz através da sua transformação. Dá o seu tchau aí, dona Miriam, Marcelo, vou deixar o último tchau para o Sebastião Camargo, para nos conduzir numa reflexão final. Gratidão eterna pelos ensinamentos que foi hoje no nosso estudo. Agradeço muito, vamos pôr em prática. É difícil, mas nós vamos conseguir. Muita gratidão, um ótimo final de domingo, e na próxima semana estaremos juntos. E às 5h30 da hora Brasília, tem o Sebastião novamente para nos agraciar dos ensinamentos dele.
Foi bom estar com todos. Espero que vocês possam ter aproveitado. Que nós possamos aproveitar esses ensinamentos que foram distribuídos aqui sem limite. Agora cabe a nós conseguirmos internalizar, né? Eu, principalmente, promover sem agredir, né? Acho que é mais ou menos o que eu preciso aprender nesse momento. Então, antes de fazer a finalização, veja o cardápio de hoje às 17h30. Pensamento gerador. O sol nascente. Vamos ver o que o sol pode nos fornecer. O ar que respiras. O que o ar traz para nós. A água que bebes. O que nós podemos sorver da água. O que comes. E depois companhias espirituais e, por fim, contaminação mental. Da obra Saúde, de Miramês, por João Nunes Maia. Então, agradecemos a Deus neste momento pelo ensino universal dos espíritos, sejam eles filósofos, cientistas ou religiosos, porque se é universal, podemos dizer é cósmico. Então, não importa de onde vêm as informações que nos dão o mecanismo que nós chamamos de pensar, de raciocinar, que nós chamamos de filosofar. E depois, a comprovação, o mecanismo de comprovar na ação o que foi estudado, pensado, raciocinado, que é a ciência. E agora, se eu já tenho um produto construído, o que eu faço com isso? Aí, a parte moral, a parte da espiritualidade ou a parte da religiosidade. Então, intencionando ser livres pensadores ou pensadores livres, intencionamos, de fato, entender a essência das leis de nós mesmos e da vida. E vivermos como se fôssemos o próprio Deus cuidando da sua própria obra. Então, o que faria Deus se estivesse em nosso lugar? A semelhança daquele moço que foi interpelado por alguém e dizendo daquela gleba que ele cuidava, daquela terra que ele cuidava, fazendo como se fosse uma observação maldosa. Como está necessitando de maiores cuidados esta sua fazenda, esse seu sítio, esse seu terreno? Pois é. Então, o que Deus pensaria de você? Pois é. Quando Deus cuidava disso aqui sozinho, a coisa estava muito mais bagunçada. Então, graças à minha participação ajudando-o a cuidar dessa gleba, ela já está melhorzinha. Então, vamos cuidar do que ele nos confiou, desde a nossa essência consciencial à nossa periferia. Mas procurando ver a obra com seus olhos, compreendê-la com a sua sabedoria e decifrá-la com os mecanismos de comprovação que temos ao nosso dispor. E assim, faremos de cada instante o único, o melhor, o mais pleno para a nossa iluminação consciencial. A paz do Cristo, a paz de Deus seja com todos. Tchau, tchau. Excelente domingo para todos. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários.
porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.